Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história de um acontecimento e de uma época. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo, que o conteúdo é bom e o entrega a mais pessoas. Deixe um comentário, um emojizinho que seja, porque alavanca o canal. Ajuda muito na divulgação também. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva, ativem o sininho de notificação, porque assim vocês não vão perder mais nenhuma história quando eu postar um vídeo novo. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, em uma rede social. Peça para eles virem aqui também conhecer o canal e as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1835. No último vídeo do canal, eu contei aqui a história de Anita Garibaldi, a esposa de Giuseppe Garibaldi, que foram personagens importantes na Guerra dos Farrapos ou na Revolução Farroupilha. Então eu achei por bem falar um pouco da Revolução Farroupilha, da Guerra dos Farrapos, embora todos nós aprendamos isso na escola, mas é sempre bom relembrar. A Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, foi o mais longo movimento de revolta civil brasileira. Eclodiu na província do Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 a 1845. A Farroupilha foi um movimento de revolta promovida pelos ricos estancieiros gaúchos. Era um nome dado aos proprietários de grandes fazendas criadoras de gado na região. Os interesses econômicos desta classe dominante estão entre as principais causas do movimento, que teve como principal objetivo separar-se politicamente do Brasil. A província do Rio Grande do Sul tinha uma economia baseada na pecuária, com a criação de gado e produção do charque, que é a carne seca. Ao contrário da tendência da economia agrária do país, predominantemente voltada para a exportação, a província gaúcha produzia para o mercado interno, comercializando o charque, que era muito utilizado na alimentação dos escravos, em diversas províncias brasileiras. Os estancieiros gaúchos, porém, reclamavam do governo central do Império, diante da concorrência, que sofriam do charque platino, produzido pelo Uruguai e Argentina, e que também era comercializado nas províncias brasileiras. Os impostos de importação do charque platino eram muito baixos, facilitando sua comercialização a um preço mais baixo que o charque gaúcho. O governo central do Império, porém, nada fez diante das reivindicações dos estancieiros. A crescente insatisfação e indignação da classe dominante do Rio Grande do Sul estimulou a uma aproximação com as forças políticas agrupadas no Partido Exaltado, também chamado de Farroupilhas. Esse grupo político defendia a ampla descentralização do poder através da autonomia administrativa das províncias e instauração do sistema federalista, e desejavam substituir a monarquia pelo regime republicano. Todas essas ideias e projetos políticos se adequavam amplamente aos interesses dos estancieiros gaúchos. Eles decidiram rebelar-se. Em setembro de 1835, o principal chefe do movimento da revolta, Bento Gonçalves,
comandou tropas farroupilhas que dominaram Porto Alegre, a capital da província do Rio Grande do Sul. O governo central reagiu imediatamente, mas não conseguiu derrotar os rebeldes. A rebelião farroupilha expandiu-se e, em 1836, os rebeldes proclamaram a República de Piratini, também chamada de República Rio-Grandense. Bento Gonçalves tornou-se o primeiro presidente. Chegou a ser preso em combate e foi conduzido à Bahia, de onde conseguiu fugir e reassumir o comando do movimento Farroupilha. Em 1839, o movimento Farroupilha conseguiu ampliar-se. Forças rebeldes comandadas por Giuseppe Garibaldi, o italiano, e Davi Canabarro conquistaram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono. Com a intenção de pacificar o país e estabilizar politicamente o regime monárquico, o imperador decidiu anistiar os revoltosos com o intuito de pôr um fim aos movimentos de revoltas e rebeliões. Mas a iniciativa não obteve o resultado esperado. A rebelião farroupilha continuou. A partir de 1842, porém, a revolta começa a ser contida pelas forças militares do governo central. A ação militar do governo central contra os revoltosos farroupilhas foi comandada pelo então Barão de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva. Habilmente, Caxias reprimiu a revolta farroupilha, mas também procurou valer-se da negociação com as lideranças do movimento. Finalmente, em 1º de março de 1845, Caxias e Davi Canabarro entraram em acordo e celebraram a paz que pôs fim à mais longa guerra civil brasileira. Os revoltosos foram anistiados, enquanto soldados e os oficiais farroupilhas foram incorporados ao exército imperial. Muitos daqueles que lutaram na Revolução Farroupilha eram escravos, e a eles foi prometido a liberdade quando acabasse o conflito. Assim termina, então, a Revolução Farroupilha, porém, das muitas revoltas e rebeliões do século XIX no Brasil, eu acho que muitas poucas protagonizaram um episódio tão vil e tão covarde quanto o que acontece dentro da Revolução Farroupilha, que é o Massacre dos Porongos, que foi uma emboscada que vitimou mais de 100 soldados negros durante, então, ali, quase no final, na verdade, da Guerra dos Farrapos. A Revolução Farroupilha, ela se torna a guerra civil mais longa da história do Brasil. E de um lado estava o governo imperial e do outro a elite gaúcha. Mas o que acontece? A partir da declaração da independência da província de São Pedro do Rio Grande do Sul em 1836, os farroupilhas perceberam que não haviam homens o bastante para fazer frente às tropas imperiais. Por essa razão, os republicanos começaram a cooptar negros escravizados. Antes deles cederem a própria mão de obra, os farroupilhas capturavam os negros dos adversários, que serviam aos imperiais ou estavam foragidos, com a promessa de alforria após o fim da guerra. Os negros, portanto, eles não lutavam pelos ideais farroupilhas, mas pela chance de liberdade. Embora eles fossem, na verdade, infantes, os soldados em pé, eles acabaram conhecidos na história como os lanceiros negros. Acredita-se que no final da guerra eles representavam 1/3 das tropas farroupilhas, mais ou menos 10.000 homens. Era praticamente a metade do contingente imperial. Para responder à crescente participação dos negros, os imperiais decretaram em 1838 a Lei da Chibata.
Ela determinava que todo escravo que fosse preso, fazendo parte das forças rebeldes, receberia de 200 a 1.000 chibatadas. E eu me pergunto, será que um ser humano resiste a 1.000 chibatadas? A ameaça esfriou o ímpeto dos escravos, que continuavam a engrossar as fileiras rebeldes. Mas, apesar da grande serventia nas batalhas, os negros eles acabariam se tornando um problema, entre aspas, para os farroupilhas, principalmente quando ficou evidente que aquela seria uma guerra perdida. Diversos conflitos da Revolução Farroupilha se deram na região da Campanha Gaúcha, faixa do bioma Pampa colada à fronteira com o Uruguai, com seus campos repletos de serras e coxilhas, pois foi no alto de uma delas, conhecida como Cerro dos Porongos, localizado no atual município de Pinheiro Machado, que aconteceu um dos ataques mais violentos da Guerra dos Farrapos. Na madrugada de 14 de novembro de 1844, um esquadrão de lanceiros negros, acampado no Cerro dos Porongos, foi surpreendido e arrasado pelas tropas imperiais. Mais de 100 homens negros foram assassinados. Os que não escaparam para Quilombos ou para o Uruguai acabaram enviados à corte no Rio de Janeiro, aonde foram escravizados novamente até a Lei Áurea, que só aconteceria 43 anos depois. Existe muita controvérsia sobre o que teria facilitado o massacre dos Porongos. A maioria das evidências históricas, porém, indica que a chacina é resultado da traição do general Davi Canabarro, homem forte dos farroupilhas. Na época, reconhecendo a iminente derrota, os rebeldes tentavam negociar uma anistia com o Império. O governo de Dom Pedro II prometeu pensar nas propostas. Entre as condições para o indulto constava a devolução dos escravos capturados. O problema é que a exigência não agradaria muitos dos chefes rebeldes, envergonhados com a renúncia, e tampouco os negros a quem os farroupilhas tinham prometido liberdade. Para resolver o impasse, Canabarro teria feito um conchavo com os imperiais. Ele descreveu ao Barão de Caxias, tramando a data e o local para um ataque ao acampamento dos negros. Ele escreveu ao Barão de Caxias, tramando a data e o local para um ataque ao acampamento dos negros. Além de fazer um conluio com os imperiais, Canabarro relativizou alertas de aproximação inimiga e desarmou os lanceiros negros na véspera do ataque. O general alegou que a munição velha seria substituída por outra mais nova e, assim, entregou os guerreiros negros de bandeja aos imperiais. O general Farroupilha nunca deu grandes explicações sobre o ocorrido. Seus defensores dizem que no momento da investida, o general estava ocupado com uma das vivandeiras, mulheres que acompanham as tropas com a missão de cozinhar, curar ferimentos e orar pelos moribundos, e que por essa razão não teria flagrado a carnificina. O ataque foi a pá de cal, não apenas para os soldados negros, como também para a própria Revolução Farroupilha. O combate dos Porongos, que foi uma matança de um só lado do que peleja, dispersou a principal força republicana e manifestou estar morta a rebelião. O Tratado de Paz foi selado 4 meses depois do massacre dos Porongos, em 28 de fevereiro de 1845, quando Canabarro assinou o acordo confiando na palavra sagrada e no magnânimo coração de Dom Pedro II. Todos os anos, no Rio Grande do Sul, comemora-se a tradicional Semana Farroupilha, quando o povo gaúcho realiza festejos e acampamentos que celebram e rememoram os ideais, a República e o grito de guerra ecoado em 20 de setembro de 1835. Essa foi a nossa história de hoje.
onde conhecemos um pouco sobre a Revolução Farroupilha, Matança dos Porongos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história. Conhecer, não. Lembrar um pouco dessa história, detalhes, seja novidade para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de relembrar. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz. Um super beijo e até a próxima!